Eu queria comentar com vocês aqui neste vídeo sobre a questão do comando técnico do banco de reservas do Internacional. Portanto, já estamos falando do Mano Menezes, que é o atual técnico do Inter, e também da sua possível substituição para o outro técnico que, neste caso, aquele que aparece no horizonte como o mais provável para assumir o banco de reservas do Inter, é o Rogério Ceni, ex-técnico do São Paulo. Eu quero ver com vocês aqui se de fato seria uma boa para o Inter. Primeiro, a demissão do Mano, né? Segundo, a chegada do Rogério, né, ao banco de reservas do Internacional. Não é um debate fácil, não. Agora, o que eu tenho percebido aí é que muita gente da comunidade do Inter, torcedores e até mesmo jornalistas, né, que neste momento engrossam a fileira daqueles que gritam pela saída do Mano. Muitos desses torcedores, jornalistas, enfim, influenciadores, parecem concordar, parece que, enfim, apontam o Rogério Ceni como uma solução para o Inter, como um técnico que chegaria para solucionar os problemas do Colorado. Eu estou um tanto quanto assustado com isso, porque claramente que pode ter aí um bom número de torcedores, de gente da comunidade do Inter, que seja favorável aí à chegada do Ceni. Mas também a gente espera numa situação dessa que muitos sejam contra, né? Me espanta o fato de que chega a ser exagerado, a meu ver, o número de apoiadores dessa ideia da chegada do Ceni ao comando do banco de reservas do Colorado. Quero debater com vocês sobre isso aqui. Antes disso, chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da PagBet. Tá? Para você que curte uma aposta esportiva, entenda isso. Para você que curte uma aposta esportiva. Tá? A aposta não é para amador, não é para qualquer um, mas se você curte, por que não apostar na PagBet, que é uma casa de aposta que chegou para democratizar o acesso às apostas aqui no Brasil, porque você pode depositar a partir de R$1 via Pix, né, e já começa a apostar. Independente do seu ganho, se você quiser fazer um saque, imediatamente também entra na sua conta, também via Pix, sem nenhuma burocracia. O layout também é muito interessante, as cotas são sempre muito altas, né, e você tem na PagBet um atendimento humanizado durante 24 horas por dia. Às 4 horas da manhã eu quero entrar em contato, você vai encontrar um ser humano e não uma máquina para te atender lá na PagBet. Então, de fato, é uma casa de aposta diferenciada. E se você não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar na PagBet. Vai lá, cita o layout, deposita lá um valorzinho menor, pequenininho, só para você sentir a atmosfera, né? Aí se você não curtir, você para de brincar, pede o saque lá e tá tudo muito bem. Mas vamos lá, se você curte uma aposta esportiva, cadastre-se lá, faz um depósito de R$1, R$2, já que eles falaram que o depósito mínimo é R$1, faz um depósito pequeno, pelo menos pequeno, para testar. E aí, se você não curtir, você imediatamente pede ali o seu valor, que se você não perder, evidentemente, esse R$1, você vai ter de volta na sua conta. Pode ser assim, gente? Vamos lá? E aí, de cara, você vai dar uma força aqui no canal e no trabalho do Josa Novales. Muito obrigado pela gentileza. Fechando, então, este parêntese e falando aí da questão do Mano Menezes e do Ceni. Tá muito feio ver o Inter jogar. E acho que isso aí, todo torcedor do Inter concorda comigo neste momento, né? A equipe tá muito sofrível, gente. Nos últimos jogos... são 4 jogos aí que o Inter leva 2 gols em todos eles e não consegue fazer nenhum. Há aqueles, inclusive aqueles da comunidade corintiana, que acham que o Mano seria fantástico para chegar hoje no timão e fechar a casinha para evitar o rebaixamento, né? O Mano não está conseguindo fechar a casinha no Inter, para vocês terem ideia. Porque a equipe não consegue fazer gols, mas a equipe vem levando gols em todos os jogos. A equipe conseguiu levar gols aí nos últimos 4 jogos, 2 gols em todas essas partidas, né? A equipe conseguiu aí, as duras penas, gente, se classificar a próxima etapa da Copa do Brasil diante do CSA, né? Nas penalidades máximas foi um sofrimento para passar por cima, gente, para se classificar diante do CSA, meus amigos. E tem também o caso do Inter que, jogando contra o Nacional, dentro de casa pela Libertadores de América, estava vencendo por 2-1, e aí toma o empate nos acréscimos da partida. Teve inúmeras condições de finalizar e fazer gols, mas o Inter tem problema quando chega no terço final. E ali a gente percebe que falta claramente variações para que a equipe consiga furar o bloqueio defensivo dos seus adversários. E quando isso acontece no jogo, ok, beleza, não tem um problema ali, foi circunstancial, aconteceu porque o adversário foi muito bem no bloqueio defensivo. Quando isso acontece em todos os jogos, tem um problema aí que o técnico precisa resolver. E o Mano não está conseguindo achar soluções para este problema que o Inter está enfrentando, fazer gols. Né? A gente também vê um problema ali na defesa, e aí muita gente já começa, né, trazer de volta aquela narrativa de que o problema é o elenco. Tem alguns que começam a falar isso, né? O Yali, né, que é um jogador aí que para muitos é um ídolo do Internacional, né?
Eu peço desculpas aos torcedores do Inter por tratar desse jeito, caso ele seja o ídolo realmente de você, torcedor e torcedora do Inter. Mas o Yali deu uma declaração aí falando que não, que o problema do Inter é que tem que parar de bancar apostas e contratar jogadores experientes, jogadores para chegar e resolver, né? É como se o Inter só tivesse bancado aposta, né? Tem muito jogador experiente aí que chegou. Sim, tem um ou outro jogador aí, né, que chegou de fato aí que era aposta e que não está entregando tanto assim. Agora a questão é a seguinte: esses jogadores estavam bem nas suas equipes. Por que não jogam bem no Inter? Este é um ponto. Agora, não é apenas aquele que chegou e que é uma aposta que não está jogando bem no Inter. Aquele que já estava no Inter e que não era aposta também não estava jogando no Inter. Portanto, essa visão do Yali é uma visão limitada. Como em geral é a visão de analista praticada por ex-jogador de futebol. O fato de ser um ex-jogador do Inter não acredita ao Yali condição de analisar o que está acontecendo com o Inter. Além do mais, a visão dele é completamente parcial por dentro do que está acontecendo e aí, portanto, muito subjetiva, né? Então a questão é que é muito difícil sustentar o trabalho do Mano Menezes neste momento. O trabalho é pífio, né? E ele se mostra cada vez mais um técnico incapaz de achar soluções para que a equipe do Colorado consiga reagir. Então, na minha opinião, o Mano hoje é o retrato de um técnico decadente no futebol brasileiro, um técnico nesses maiúsculos aí, né? É decadente porque não consegue achar de forma nenhuma soluções. E aí quando a gente pensa no Mano como um técnico que pelo menos organiza a equipe, a gente não tá vendo isso no Internacional também. Quando a gente pensa no Mano, um cara que consegue dar sustentação defensiva para a equipe, a gente também não tá vendo esse tipo de coisa no Internacional neste momento, ok? Na minha opinião, se ele está na corda bamba e se ele depende do resultado no clássico para permanecer ou não, na minha opinião, vale a pena sim a gente aqui neste canal aqui e no YouTube falar de possibilidades de outros técnicos no Internacional. Porque na prática, gente, ele está mantido por circunstância. Então não dá para o Inter já não se preocupar com outro técnico. E quem surge no horizonte é o nome do Rogério Ceni. O Ceni, para o Inter, seria um bom técnico? É algo interessante e aí, como eu disse, eu fico espantado, né? Eu realmente me espanto com o número de pessoas que é favorável à chegada do Rogério Ceni. Evidentemente que o torcedor do Inter não acompanha o que acontece no São Paulo. O torcedor do Inter está muito mais preocupado com o Inter. E aí quando pensa um nome grande de um técnico importante e tal do Brasil, acho que esse técnico possa ser uma solução. Né? Acho que o torcedor do Inter está se esquecendo de que o Inter, por muito pouco, se não fosse o Cássio naquela partida espetacular que fizeram contra o Internacional, né? Aquele Flamengo que tinha muitos pontos à frente do Inter teria perdido o título brasileiro. O técnico daquele Flamengo era o Rogério Ceni. Naquele momento o Flamengo não conseguia mais jogar. Não conseguia. O Ceni é mais um técnico que, quando os outros técnicos de outras equipes conseguem entender o que a equipe dele está fazendo e apresenta dentro de campo, né, problemas para a equipe dele, ele não consegue achar soluções. Então foi assim, no Flamengo, quando ele saiu assim muito por baixo. Tinha um problema de conversar com os jogadores, de explicar, inclusive, o modelo tático para os jogadores. Os jogadores estavam ali muito irritados com o Rogério Ceni, justamente porque ele não conseguia traduzir para o jogador aquilo que ele desejava. O Ceni foi um técnico muito importante para a história do Fortaleza. Agora, na segunda passagem dele no Fortaleza, ele deixa a equipe na mão e, por questão de saldo de gols, a equipe acaba não indo para a segunda divisão. O Ceni, na segunda passagem dele no Fortaleza, já não foi bem. Ele vai para o Cruzeiro e ele fracassa no Cruzeiro. Né? Ele vai para o São Paulo e no São Paulo, na minha opinião, ele não vai bem. Ele tinha todo o clube à sua disposição. Foi o único técnico desses últimos anos que os dirigentes bancavam. Foi o único técnico que, quando pedia jogador, os dirigentes contratavam, né? E ele não conseguiu, por exemplo, fazer esse São Paulo jogar. Muitos suspeitavam e falavam que o problema do São Paulo era o elenco. E aí o Ceni sai, chega o Dorival e com muito menos recursos do que o Ceni, porque muitos jogadores que hoje estão lesionados não estavam quando o Ceni era o técnico do São Paulo. O Dorival, com muito menos recursos, hoje está mostrando que o problema do São Paulo não era o elenco. Era o técnico que não conseguia tirar do elenco a melhor qualidade dos seus jogadores. Então, na verdade, o torcedor tem a tendência a pensar no Ceni e se simpatizar com o Ceni. Mas se você olhar para o que entra nas redes sociais aí dos torcedores do São Paulo, para olhar o que os torcedores falavam do Ceni, vocês vão se assustar. E, na verdade, digo para vocês, os torcedores não estão errados, porque eu acompanho demais o São Paulo, né? Vou muito a jogo do São Paulo, faço muito vídeo aqui no canal sobre o São Paulo, protegi e falei do Ceni, muito bem do Ceni, quando ele não era o único culpado por coisas que aconteceram no São Paulo, mas ele assinava assim por muitas coisas esquisitas no São Paulo. Ele banca jogador que ninguém quer.
Ele coloca na cabeça dele, por exemplo, que aquele jogador é ideal para a equipe. Você pode, assim, xingar, espernear, fazer o que for, ele não tira esse jogador. Em geral, o jogador assim que todo mundo tá vendo que não serve. Só ele que vê que serve. É um cara de assinatura. O que significa isso? Ele quer mostrar que ele é mais importante do que alguns processos. Então, por exemplo, ele como técnico do Inter detonando, ganhando o jogo de 2-0 no primeiro tempo, encantando todo mundo. Aí vai para o vestiário. O que vai acontecer no vestiário? O Ceni vai fazer alterações estranhíssimas. E a equipe vai voltar completamente desfigurada para o segundo tempo. Por quê? Porque ele quer mostrar para todo mundo, né, que ele é diferente. Então, como o time está ganhando, então se eu fizer alterações aqui, provavelmente não vai mudar muito a equipe vai continuar ganhando. E ainda tem uma sorte, por exemplo, de que se a equipe melhorar, vão falar que foi por causa das minhas substituições. E aí a equipe não funciona. Todas as vezes que ele fez isso no São Paulo, o São Paulo se deu mal. E ele faz muito esse tipo de coisa. Ceni é outro técnico também, é o tipo de técnico também que discute muito com os jogadores. Ele é muito grosso no trato com os jogadores. É claro que o jogador de futebol também tem que se colocar no seu lugar, mas o Ceni exagera. E geralmente ele briga inclusive com aqueles jogadores que, digamos assim, aqueles jogadores que mais jovens, né? Ou aqueles jogadores que, mesmo experientes, que não concordam tanto ou que querem dar sugestão para alguma coisa que ele colocou para esse jogador no treinamento. Ou então dentro do jogo. Ele pede algo para o jogador dentro de campo não concorda com aquilo, quer debater com ele, quer falar, quer mostrar sua opinião, ele não aceita. E em geral, ele discute com esses jogadores. Um dos melhores jogadores do São Paulo, uma das melhores contratações do São Paulo, você torcedor do Inter, foi do Patrick. Se deu muito bem no São Paulo, era o melhor jogador que estava atuando pelo tricolor do Morumbi. O que aconteceu? O Ceni brigou com o Patrick, teve uma briga no vestiário com o Patrick, os dois falaram alto um com o outro e tal. Quando o Patrick percebeu que a coisa ia ficar muito feia, ele sai do meio e vai embora pro outro lado do vestiário. O que acontece nesse momento? O Ceni vai para cima dele. Não fossem os jogadores, teria havido agressão dentro do vestiário, né? O que aconteceu depois disso aí? Não aconteceu nada com o Ceni, e o melhor jogador do São Paulo naquele momento foi mandado embora do tricolor, foi jogar no Atlético Mineiro. Depois ele briga no treinamento com o Marcos Paulo, o outro jogador que foi contratado recentemente. Discute no treino, o jogador é afastado, né? E aí, quando o Dorival chega, o que acontece? O jogador é reentregado e hoje é um jogador importante para a equipe do São Paulo. Ele também bancou muitos jogadores alguns jogadores a ponto de desgastar demais a relação da torcida com esses jogadores. Por quê? O torcedor via que aquele jogador não estava funcionando, não funcionava de jeito nenhum, mas o Ceni insistia todo o jogo, nunca tirava o atleta. O que acontece? O torcedor ficava ali, criava bronca com o jogador, né? E aí, esses jogadores, por exemplo, o Igor Gomes, né, foi um caso aí mais emblemático, né? Acabou saindo ali muito mal pela porta dos fundos do São Paulo e hoje está no Atlético Mineiro. Então é um técnico também que pode começar a pedir reforços o tempo inteiro, e ele vai pedir reforços, só que vai ter jogador que ele vai pedir e ele não vai utilizar. É isso mesmo, ele vai pedir reforço, os dirigentes vão contratar esses jogadores, no treinamento ele vai desistir desses jogadores e aí o Inter vai perder dinheiro. Né? Aconteceu isso com muitos jogadores do São Paulo, mas muito mesmo. Inclusive o André Anderson, né, que é um jogador que ele pediu, ele queria esse meio-campista, ele reclamou, encheu o saco, contratar esse jogador. No primeiro treinamento ele percebeu que não era o que ele queria e aí nunca mais ele bancou o jogador. Um outro exemplo, o São Paulo contrata um volante que era um dos melhores do futebol colombiano, para você ter ideia, Andrés Colorado. Ele foi o melhor jogador de uma certa temporada do Campeonato Colombiano. O melhor jogador, gente. Um volante que estava jogando um absurdo. Quando ele chega no São Paulo, o Ceni não concorda com o jogador, porque o jogador ele era muito criativo. O Ceni quer que o jogador deixe de ser criativo. O que ele faz? Ele nunca coloca o jogador para atuar. O jogador acaba saindo pela porta dos fundos do São Paulo, e o São Paulo também perdeu dinheiro com ele. Gabriel Neves, jogador uruguaio, detonava, estava jogando muito pelo Nacional. Ele é contratado pelo São Paulo, o Ceni não o coloca para jogar de maneira alguma, né? O jogador entende que ele precisava mudar bastante sua forma de jogar, passa a ter ações dentro de campo muito mais minimalistas, ele reduz muito as ações do seu jogo para ele se enquadrar no esquema do São Paulo do Ceni. E a partir daí ele começa a ser um pouco mais utilizado. Hoje o Gabriel Neves é um jogador essencial no São Paulo e é bancado como titular pelo Dorival Júnior. E são inúmeros casos. Então eu diria para você torcedor e torcedor do Inter, você quer mesmo esse técnico na sua equipe? Você realmente não está se entusiasmando, não? Apenas com o nome. Olha o que é esse nome. Olha o que é esse perfil por trás desse nome. E provavelmente você vai concordar comigo que neste momento talvez o Ceni não tenha maturidade. Este é o ponto. Não tenha maturidade para ser técnico do Inter. Outra coisa. É um técnico que se diz estudioso, mas se ele realmente está estudando muito, está estudando como se diz e como se pensa, está estudando as coisas completas, está estudando a matéria errada.
que é impressionante, ele não evolui. É um cara teimoso, é um cara birrento, é um cara que, se não der certo, vai fazer muito mal para o Internacional. Então, neste caso, eu não diria que é uma boa ideia de trocar o Mano pelo Ceni. Acho que o Mano tem que ir embora do Inter, mas não ser trocado pelo Ceni.